Hoje nós vamos falar sobre a sola Escritura. Os reformadores, na verdade, historiadores e teólogos, ao longo desses 500 anos, resumiram o que eles ensinaram. Esse mês, dia 31, não é o dia de Halloween, tá bom? É o dia da Reforma Protestante. Tem um grupo na internet, chama-se Minha Vida é uma Viagem. Minha Vida é uma Viagem. Eles são ligados à Igreja Adventista e eles fazem canções para crianças, queridos, baseadas na Bíblia. Eu fico encantado com a qualidade das músicas. Coloquem para os seus filhos ouvir. E eles fizeram uma música nova essa semana e a Alicia veio falar para mim: papai, você escutou a música do Halloween? Eu falei: não. Então, Halloween não é de Deus, papai. Tá bom? Eu falei: sim, papai já ensinou isso para você, mas você não sabe cantar. Coloquem lá, Minha Vida é uma Viagem Halloween. Muito bem feita, irmãos. Que Deus abençoe. A Bíblia diz que Deus deu dons aos homens e criatividade. Muita criatividade. Eles fazem música baseada nas escrituras, nas histórias da Bíblia. E eu vou falar para vocês, glória a Deus pela vida daquele casal. É um casal, né, Jéssica? Hã? Daniel Ludick. Deus abençoe a vida deles. Ensinando a Bíblia através de música para as nossas. É Bíblia, do começo ao fim. Já ouviu, Lorena? Gosta? Já que nós estamos falando de Bíblia, hoje nós vamos estudar um dos pressupostos principais da Reforma Protestante e pelo qual nós que somos protestantes descendemos diretamente. A nossa igreja descende diretamente deste movimento. Nós somos herdeiros da segunda reforma, da segunda geração da reforma, na verdade. E nós temos um alto apreço pelas escrituras, alto apreço pela Bíblia. Ou, em outra ocasião, eu poderia estudar com você. Você vê quanta coisa que nós precisamos estudar? Um exemplo, por que na Bíblia evangélica tem uma quantidade menor de livros do que na Bíblia católica? Vocês já tiveram essa curiosidade? Sabe quantos livros a mais tem na Bíblia católica? Você não vai falar. Vocês sabem? Tem alguns livros a mais. Por que tem esses livros a mais? Um exemplo, nós temos uma maneira diferente de prestar culto a Deus. Nós não temos imagens, nós não nos curvamos a ela, não prestamos culto a ela. Conversamos sobre isso com os católicos, eles dizem: tá bom, não tem problema, mas isso não está na Bíblia. Eles dizem: não tem problema. Que está na tradição da igreja. Eles não têm problema algum de olhar a Bíblia e dizer: a Bíblia condena qualquer tipo de veneração à imagem, porque a tradição para eles está acima das escrituras. Eles não negam que a Bíblia é inspirada por Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Porém, a tradição da igreja, o magistério da igreja, está acima das escrituras. Sintetizando, rapidamente, nós protestantes acreditamos que a Bíblia criou a igreja. Os católicos entendem o contrário. A igreja criou a Bíblia. Ok? Essa é a grande diferença, irmãos. Já que isso a gente precisava fazer um estudo bíblico. Hoje é domingo, é dia de edificação da igreja. E a proposta é diferente. Tá bom? Segundo Timóteo 3, 14 a 17.
Este talvez seja um dos meus livros preferidos da Bíblia. 2 Timóteo. Eu tenho os meus prediletos. Este é um deles. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu. Cristão é conservador, teologicamente. Ele não está em busca de nenhuma novidade. Tá bom? Permaneça naquilo que você aprendeu. Nós não somos progressistas teologicamente. Somos conservadores. Como diz John Stott, radicais e conservadores. Conservadores na teologia, radicais na vida prática. Amém? A Bíblia não precisa ser atualizada para o mundo moderno. Permaneça naquilo que você aprendeu. Em que acredita firmemente. Cada palavra disso aqui é tão rica. Sabendo de quem você o aprendeu. E que, desde a infância, essa palavra infância no grego é brephos, que é lactente. Ou é traduzido como lactente, ou como um zigoto. Olha a radicalidade disso. Desde que você era um embrião, ou que você mamava nos seios da sua mãe, desde a mais tenra idade. Mães, não desperdice a infância dos teus filhos. Essa é a hora de insuflar a Bíblia neles. Desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito. Olha que coisa bonita. Se uma mulher deseja casar com um homem, ou se ela casa com um homem, ela casa com alguém imperfeito. E como que ela vai tornar este homem o homem dos sonhos dela? O homem dos sonhos dela não é o príncipe encantado dos filmes que ela assistiu. Pressupõe que essa mulher cristã sonha com um homem perfeito. Quem é o homem perfeito? Jesus Cristo. Eu oro para que a minha filha case com um homem que seja a imagem de Jesus Cristo. Essa mulher, ela fará de tudo para que esse homem leia a Bíblia em casa. Ela fará de tudo para que este homem vá à igreja estudar a Bíblia. Essa mulher vai ler a Bíblia, essa mulher vai orar com esse marido, ela vai incentivá-lo a estudar a Bíblia. Por quê? Porque ela quer que ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Vamos orar? Tem uma pessoa que nos visita e a gente está tão feliz com isso, é um amigo do Pedro. Como é que é o nome dele? Jean? Christian? Que nome bonito. Cristiano. Christian. Cristão. Deus abençoe a sua vida, mano. Jéssica, vem orar aqui por mim. Pode. Senhor Deus e Pai, neste momento nós te agradecemos, Jesus, por fazer parte, Senhor, dessa comunidade, por estarmos aqui nesta manhã, Jesus, de domingo,
Muito obrigada, Senhor, por cada família que está aqui, Senhor. Muito obrigada por cuidar de nós. Abençoe, Senhor, este momento da palavra. Que o pastor Fábio venha ser um instrumento, Senhor, nas tuas mãos neste momento. Senhor Jesus, coloque, Senhor, palavras que seja o Senhor falando na boca dele, Pai. Que, Senhor, aquilo que ele estudou, aquilo que ele se preparou, venha, Senhor Jesus, abençoar as nossas vidas, Pai. Venha falar aos nossos corações. No nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Quando essas palavras foram escritas, segundo Timóteo, a igreja de então estava enfrentando grandes desafios, um interno e outro externo. O desafio externo era a grande perseguição que se iniciava debaixo do Império Romano contra a igreja. Grande perseguição. Provavelmente o apóstolo Pedro já tinha morrido. E vocês sabem como ele morreu. Ele recusou-se ser crucificado como o Senhor Jesus Cristo. E pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. O Evangelho de Marcos estava sendo escrito. Porque a resposta de Deus para a igreja é a Bíblia, para a crise. E o Evangelho de Marcos é o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Foi escrito para a igreja de Roma, que já enfrentava uma grande perseguição. E o Evangelho de Marcos, a tradição diz que são pregações de Pedro que o Marcos escreveu. E compôs no seu Evangelho. E internamente, a igreja enfrentava também grandes desafios, grandes lutas. Desafio doutrinário. As pessoas não sabiam no que crer diante de uma luta tão grande que estava vindo sobre a igreja. Como se comportar? Como acreditar? Como desenvolver a fé num contexto como esse? E em decorrência da crise doutrinária, vem a crise de comportamento, porque quando você não sabe no que crer, você não vai saber como se comportar. E devido a esta crise, esta luta, esta tribulação em que a igreja foi submetida, houve uma grande deserção dos cristãos, sobretudo na Ásia Menor, aonde Timóteo foi designado para ser pastor na cidade de Éfeso. Vocês estão com a Bíblia aberta? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Você deve já estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A gente sofre quando uma pessoa sai da igreja, né? Não sofremos? A gente sofre. Quem está desde o início aqui, e a maioria de vocês, fulano não vem mais. Como a gente sofre, irmãos, vocês não sabem como eu sofro. Vocês não sabem disso. E eu sei que vocês sofrem também. Agora pense no apóstolo Paulo. Todos da província da Ásia me abandonaram. Todos foram embora. Disseram, não é isso que nós queremos para nós. Um estudioso disse que humanamente era improvável que a igreja iria sobreviver.
Humanamente era improvável. Pois o cristianismo tremeu nas suas bases e estava à beira da aniquilação. E foi neste ambiente assustador que o mais improvável dos homens foi chamado para suceder o apóstolo Paulo, Timóteo. Não vamos falar sobre ele, mas era o mais improvável dos homens. Foi chamado para suceder o apóstolo Paulo e receber o bastão das mãos dele. E ele foi chamado para se distinguir dos outros homens. Como é que você sabe disso, pastor? Por causa dessa sentença que começa: quanto a você, no grego é tu, porém. Paulo está falando de todos os homens, mas ele diz: tu, porém, seja diferente. Tu, porém, seja diferente. Todos os homens estão em busca de conforto, de vida fácil, não querem carregar a cruz. Tu, porém, seja diferente, Timóteo. Todos os homens estão levando o cristianismo como eles levam um hobby no final de semana. Tu, porém, seja diferente, Timóteo. Todos os homens tratam a graça como uma graça barata. Tu, porém, seja diferente, Timóteo. Todos os jovens estão desperdiçando as suas vidas. Tu, porém, seja diferente, Timóteo. Deus hoje continua chamando homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças em meio a esta crise generalizada para que sejam diferentes. Sejam santos. Segundo Timóteo, é o canto dos cisnes do apóstolo Paulo. São suas últimas palavras. Ele sabe que daqui uns dias, e isso é comovente, John Stott disse que conheceu um pastor, que foi pastor dele, que disse que nunca leu esse livro sem derramar lágrimas. Durante toda a sua vida. No capítulo 4, Paulo vai falar da sua iminente partida, da sua iminente morte. E a tradição diz que, de fato, logo após de escrever este livro, Paulo foi julgado e decapitado em Roma. E ele tem pressa. Ele quer mostrar a Timóteo o seu filho na fé, o escolhido por Deus para ser um pastor na cidade de Éfeso, sobre a autoridade, a utilidade e a suficiência da Bíblia para enfrentar tribulações, para enfrentar este mundo mau, para enfrentar as lutas da vida e para edificar uma igreja. Está aqui tudo o que você precisa, Timóteo. Está aqui, Timóteo. A Bíblia, a palavra de Deus. E é sobre isso, queridos, a partir desse texto, que eu quero extrair 3 coisas para vocês nesta manhã. A primeira delas, a origem da Bíblia. Versículo de número 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Qual é a origem da Bíblia? A origem da Bíblia, ela não é humana, ela é divina. Ela é inspirada por Deus. Ela sai das entranhas de Deus, sai do pulmão de Deus e vem à existência pelo sopro de Deus para nós. É o que significa essa palavra inspirada no texto original. Ela se origina na mente de Deus e foi comunicada pela boca de Deus, pelo sopro de Deus,
As palavras da Bíblia vieram da boca do Senhor. Elas não são fruto da mente humana. Elas vêm de Deus e são imprescindíveis para o ser humano. Vocês se lembram do que Moisés disse para o povo de Israel? No seu último dia de vida, quando ele escreve, ele prega um sermão extenso para o povo de Israel, lá na Jordânia, onde está tendo o conflito, em cima de um monte. E ele diz, recordando o que Deus fez com este povo, Deus permitiu que vocês passassem pelo deserto. Deus permitiu que vocês enfrentassem a fome. Deus permitiu o envio do maná, que prefigura Jesus Cristo, o pão vivo que desceu dos céus. Tudo isto Deus fez para ensinar uma coisa para vocês: que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, porque ela é inspirada. E vocês precisam deste sopro para viver. Vocês precisam deste espírito para viver. Vocês não são apenas corpo físico, mas vocês são espírito e são alma. E vocês precisam desta palavra. Quando ele termina o seu sermão, Deuteronômio 32, e o versículo de número 47. Olha o que ele diz. Porque esta mesma palavra não é para vocês coisa vã. Essa semana, lendo esse versículo, eu confesso que eu derramei algumas lágrimas em casa. Agradeci a Deus pela casa que eu nasci. Tinha uma Bíblia lá, e era lida. Enquanto a minha mãe tinha forças, toda noite, a Bíblia era lida. O hino era cantado. Que eu falei para vocês do contexto da minha casa, muita dificuldade financeira, mas sempre se comprava uma Bíblia nova. Os protestantes têm um alto preço, um alto valor, um alto apreço pela Bíblia, porque esta mesma palavra não é para vocês coisa vã. Pelo contrário, é a sua vida. É a sua vida. Não pode ficar, não pode ser desprezada. Ela é a sua vida. E por esta mesma palavra, vocês prolongarão os dias na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar, e da qual vocês tomarão posse. Palavra. Palavra. Só isso. A palavra veio de Deus, tem origem em Deus, e é imprescindível para a vida humana.
útil. Em segundo lugar, este livro é o livro mais prático do mundo. Mais prático. Paulo diz: útil. Útil para quê? Volte ao versículo de número 15, em que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Útil para a salvação. A Bíblia é um livro que tem uma mensagem. Ela anuncia a mensagem do Senhor Jesus Cristo do início ao fim. Lá no Antigo Testamento ele é a promessa. Nos Evangelhos ele é o cumprimento. Nas cartas ele é explicado. E no Apocalipse ele é aguardado. Toda a Bíblia é sobre Jesus Cristo. E toda a Bíblia é sobre a salvação. Nós somos tolos, ignorantes, insensatos e precisamos de salvação e tornarmos sábios, porque nós acreditamos que podemos nos salvar pelas obras da nossa própria mão, mas a Bíblia vem dizer que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Essa é a única mensagem da Bíblia. Útil para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, e o último, útil para transformar vidas. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é o sujeito. E o leitor, nós, somos o objeto. Nós não podemos analisar a Bíblia. É a Bíblia que analisa a gente. Ela que estuda o homem. Não é o homem que estuda a Bíblia. E o resultado deste exame que ela faz em nós é a nossa transformação. Porque nós nos aproximamos da Bíblia e nós não sabemos os nossos erros. Nós não sabemos dos nossos pecados ocultos, das coisas que trazemos dentro de nós. E ela vai mostrando o padrão de Deus, que é a justiça aqui. E ela vai corrigindo, ela vai repreendendo, e ela vai educando na justiça. Nós não precisamos tornar a Bíblia relevante. É inútil. Ela é relevante para a vida humana. Ela é útil e proveitosa para habilitar-nos para toda boa obra. Ela prepara o homem para o casamento. Ela prepara o casal para a paternidade. E a maternidade. Ela prepara o homem para o trabalho exigente da vida. Para o trabalho na igreja. Para o envelhecimento. Ela prepara o homem para a demência, para o mal de Alzheimer, para o câncer. Prepara o homem para os prognósticos mais difíceis da vida. E por último, a Bíblia nos prepara para a morte. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você está diante de grandes desafios na sua vida e está reclamando que não tem condições de enfrentá-los. Eis aí o livro.
Eis a finalidade dele, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você não tem condições de enfrentar a vida sozinho, mas equipado com o poder de Deus e com as Escrituras nas tuas mãos, não há limite para o que Deus pode fazer em você e através de você. Quais são as montanhas que você tem para escalar? Quais são os fardos que você tem para carregar? Quais são os sacrifícios que Deus pede para você fazer todos os dias? No poder do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada te capacita para fazer. Ela nos diz como fazer. Ela nos dá força para fazer. A Bíblia salva o homem da covardia, ou a Bíblia salva o homem da preguiça, a Bíblia salva o homem da loucura. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada para produzir homens, mulheres, jovens e crianças perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Moisés morreu. Josué tinha diante dele um desafio: levar esse povo até a terra prometida. Deus falou com ele: levanta. Moisés morreu, agora é com você. Seja forte, cara. Corajoso. Acabou a vida mansa de viver na sombra de alguém. Você vai ter que andar com as próprias pernas agora. Deus fala com ele acerca da Bíblia. A única coisa que Deus fala com ele. Deus promete a presença dele com ele, mas diz: você vai ter que fazer 3 coisas acerca da Bíblia. Obedecê-la. Fazer tudo o que nela está escrito. Segundo, não cesse de falar dela. Não cesse de falar dela em casa. Não cesse de falar dela no trabalho, na rua. Proclame as Escrituras. Escreva as Escrituras nos umbrais da sua casa. Leia as Escrituras, fale as Escrituras, cante as Escrituras. Medite nas Escrituras. As pessoas conversam comigo que elas não conseguem estudar a Bíblia. A Bíblia foi escrita para pessoas simples. Você não precisa ir para a faculdade de teologia para entendê-la. O problema da Bíblia está em nós e não na Bíblia. É um problema espiritual. A falta de amor pelo autor da Bíblia. Vou pedir a licença para ele, mas é alguém que eu amo. Vou usar ele como exemplo. Adivinha quem? Pedrinho. Suponhamos que a gente chega para o Pedrinho aqui e fala o seguinte: Pedrinho, nós queremos que você estude a língua que se fala no Paquistão. Urdu. Ele vai olhar e vai falar aquele alfabeto, vai falar assim: não, eu não quero. Eu não tenho condições de aprender. Não vou aprender, não tenho tempo, trabalho demais. Não dá, não tem tempo para estudar isso aí. Tá bom. Agora, se o Pedrinho se apaixonar por uma paquistanesa perdidamente... Meu irmão e minha irmã, ele vai para o trabalho com o alfabeto urdu aqui, vai urduquizar todo mundo no trabalho. Ele vai dormir com urdu, acordar com urdu,
porque ele quer aprender a língua para se comunicar com a jovem do Paquistão. Amor. É isso. É isso. Essa semana eu lembrei de tantas pessoas que eu conheço analfabetas, que aprenderam a ler com a Bíblia. Por que que o protestantismo deu tanto valor à Bíblia? Aonde o protestantismo histórico chegou, construiu escolas. Aliás, a IPI se separou da IPB por causa de escola. Na 15, em São Paulo. É muito caro para nós ensinar as pessoas a ler a Bíblia. Por quê? Porque não é coisa vã, é a própria vida. Para terminar, há uma experiência objetiva e subjetiva aqui no texto. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem o aprendeu. O Timóteo aprendeu a Bíblia na sua infância. Em Atos dos Apóstolos, a gente descobre um pouco da história dele. Ele tinha uma avó judia, uma mãe judia, mas um pai grego. Algo proibido na Bíblia. Mas aconteceu. Casou fora da aliança a mamãe dele. Uma família mista. Certamente o papai não apreciava a Bíblia. Quando a Bíblia fala de judeus, de estrangeiros que apreciavam os judeus, falam de tementes a Deus. Lá em Lucas, fala que o pai era grego. Quer dizer, não conhecia Deus, pagão. O pai não fez o papel dele. Quem fez? A mãe, a avó. Pastor, mas meu marido é o marido que deveria fazer. Mas ele não faz? Faz você. Eu não tive pai. A mãe. Ele viu o poder da Bíblia na sua casa. Você sabe de quem você aprendeu, Timóteo, desde a tua meninice. Você sabe de quem você aprendeu depois comigo, andando comigo, viajando comigo, o poder da Bíblia na minha vida. Você sabe o poder da Bíblia em Éfeso. Você estava comigo em Éfeso quando nós chegamos lá e havia 12 discípulos que nada sabiam nem sobre o Espírito Santo e o que Deus fez na cidade de Éfeso. No final da vida, Martinho Lutero disse, antes de morrer, eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Você sabe de quem você aprendeu. Continue. A única coisa que nós temos para enfrentar este mundo secularizado, a única coisa que nós temos para enfrentar a deserção interna, a confusão da igreja, é a Bíblia. Eu vou terminar dizendo isso para vocês. A Bíblia foi atacada em todos os momentos da história.
Na época de Jesus, ela era atacada pelos fariseus, que conheciam a Bíblia, mas negavam o poder dela. Colocavam a tradição deles acima das Escrituras. Jesus condena eles por causa disso. Na Reforma, a mesma coisa. Há 100 anos atrás, os pastores lutaram contra a teologia liberal que se levantou nos nossos seminários e dizendo que isso aqui era um mito, que isso aqui não era a palavra de Deus, mas continha a palavra de Deus. E os pastores travaram batalhas terríveis para colocar a Bíblia no lugar dela. E hoje, a nossa luta é fazer com que os crentes leiam pelo menos um salmo por dia. A gente implora para vir um estudo bíblico. Não se tem mais escola dominical nas igrejas. A ameaça externa hoje, que nós tanto falamos. Vai vir um governo que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Queridos, nós estamos sendo asfixiados e destruídos aqui dentro. Não precisa nem vir uma ameaça externa, é aqui dentro. Neste ano, eu elenquei 45 versículos prediletos que eu tenho na Bíblia. Eu fiz 45 anos. Não vou falar os 45 para vocês agora, tá? Mas eu vou citar alguns. Dentre eles, queria poder falar tantos que mexeram com a minha vida. O Senhor me deu uma língua erudita para que eu possa dizer boa palavra ao cansado. Isso é Jesus, tá bom? Que está falando isso. Mas eu descobri que tudo que eu preciso quando eu estou cansado é uma palavra de Jesus. Eu não preciso de um show, eu não preciso de nada, eu não preciso... Uma boa palavra. Por que nosso culto, todo ele, o centro é a pregação, o ensino, é a boa palavra de Jesus. Alcançado. E hoje de manhã eu orei, Senhor, restaure os cansados. A minha própria alma. Vocês se lembram do que Jesus disse? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. Salmo 119, versículo 72. Eu escrevi na minha Bíblia, Senhor, eu ainda não desejo isso. Mas que um dia eu possa falar isso aqui também. Se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Salmo 119, versículo 92. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Salmo 119, versículo 50. E o último,
voltado para o teu santo templo. Eu me prostrarei e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda. Vamos orar? Oh, meu Pai, nós precisamos da tua palavra todos os dias, todos os dias, todos os dias, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua palavra, ler a tua palavra, meditar na tua palavra. Alimenta-nos da tua verdade nesta manhã, nos dando forças para falarmos não às nossas distrações e assim, Senhor, falarmos sim, sim à tua palavra, que ela é a verdade. Oh, Senhor, nós suplicamos isto, nós imploramos isto, que o teu Espírito, Senhor, nos revele Jesus Cristo e mostre as glórias da tua palavra. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus.